Pessoal, boa noite. Eu queria agradecer, tá, o convite da Fabiane, da professora Rosaura, professor Cristiano, enfim, eu acho que é um grande prazer estar aqui hoje com vocês, tá bom? Com a Universidade Federal de Pelotas. E conforme a professora Rô, tá, a Rô falou comigo, eu vou tentar, tá, bater um pouco de falar um pouco, mais algo mais informal com vocês, tá? Então eu trouxe esses slides aqui, naturalmente eu não vou seguir eles para tentar ficar um pouco mais descontraídos com vocês, tá? Então, eu sou surdo, né, bilateral, com perda profunda. Minha família também é família de surdos, minha mãe é surda, minha avó, minha irmã, enfim. Meu primeiro idioma é a Libras, e depois, com 16, 17 anos, eu acabei me oralizando, enfim, no português, e português escrito, e o português hoje que o Raimundo brinca comigo, que eu sou nativo. Às vezes eu tenho alguns erros, tá? Porque eu não consigo falar algumas letras, o S, o L, etc. Mas, segundo o amigo Raimundo aí, eu praticamente já sou nativo na língua portuguesa. Então, hoje eu quero falar um pouco, tá, dos sujeitos surdos. Primeiro porque eu pensei um pouco na Cris, tá? A professora da Universidade Federal de Pelotas, e o fato de pensar em uma colega, enfim, também surda, vem muito relacionado ao meu perfil e à minha trajetória, né? De como se construir uma trajetória surda, uma identidade surda. E, enfim, algumas leis, né, que eu não vou falar aqui com vocês, mas quando é que se pensou, quando se começou efetivamente a pensar a questão da educação inclusiva no Brasil. Como eu sou historiador, enfim, mas trabalho com a área de tecnologia, eu trabalho com os cursos de informática, curso da área de mecânica, da eletrotécnica, enfim, eu tento sempre ser um pouco didático com a história para não ser um ensino chato, né, para a área tecnológica, e a área tecnológica sempre me ensina muito. Então, geralmente, sempre é uma troca de informações. Então, eu procuro ser mais objetivo possível com a área tecnológica, que a área tecnológica acabou me ensinando isso, e eu acabo tentando dar um pouco mais desse senso crítico para a área tecnológica, tá? Então, a gente tem uma história em relação a essas leis no Brasil, quando é que a gente efetivamente começa a pensar. Então, aí, em 1961, um pouco antes aí, tá? Durante, enfim, a ditadura militar, se começa a pensar as primeiras leis sobre a inclusão, tá? Mas na década de 60, década de 70, ou a pessoa com deficiência era o quê? Considerada uma pessoa excepcional, tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem muito a ver com a minha trajetória de vida. A minha mãe, ela nasceu no estado de Pernambuco, surda. Ela depois migrou para o Rio de Janeiro, enfim, e ela nasceu justamente em 1951, período, enfim, que não havia inclusão para ela. E eu chego, enfim, na idade adulta, e eu lido com uma grande questão, é justamente não ter tecnologia para minha mãe. Então, a minha mãe, ela praticamente ela não sabe ler e escrever. Então, eu termino o ensino médio, ingresso na universidade, mas na universidade eu também não vou encontrar uma inclusão. E minha mãe, enfim, ela vai perpassar por essa história dessas leis, enfim, de luta sobre a inclusão. Não só ela, mas meus parentes, a minha avó, meus irmãos, meus tios mais antigos, porque eu acabei nascendo numa família de deficientes e cresci com a comunidade surda, o que me deu e legitimou a minha identidade. Então, é a partir da Constituição Federal de 88 que efetivamente a gente vai ter alguns avanços em relação à inclusão no Brasil. E isso também está atrelado um pouco da tecnologia. Como é que vocês têm que pensar essa tecnologia? Como é que vocês precisam, de certa maneira, pensar isso na geração agora 2020, né? Já que a gente está lidando com essa pandemia.
Mas isso tudo tem uma história, ou seja, uma geração que é a da minha mãe anterior, ela praticamente ela foi excluída de todo o sistema educacional no país, tá? A minha geração é a geração aqui, tá, dos anos 2000, no qual eu nasci em 1984, e a partir de 2001, que efetivamente as leis sobre a educação especial vai garantir a, o acesso, enfim, da pessoa com deficiência na educação regular. Até então, até 88, né, aqui com a Constituição Federal, nós éramos tratados como seres excepcionais, tá? Então, aqui, em 2002, por exemplo, em 2000, eu ingresso na universidade em 2003, mas sendo que eu não tinha acessibilidade. Eu fiquei reprovado praticamente em 3 anos, nos meus 3 primeiros anos da universidade, por uma falta, enfim, de acessibilidade, algo muito simples. Por exemplo, o professor que está dentro da universidade, ou os pesquisadores que estão dentro da universidade, tem uma dificuldade muito simples. É uma tecnologia, mas essa tecnologia é do nosso próprio corpo humano. Falar bem, ou seja, articular bem os lábios para que a gente possa fazer uma leitura labial, até para que os programas também possam funcionar de uma forma adequada. Então, a partir de 2003, quando é aprovada a lei de Libras no Brasil, enfim, a lei da obrigatoriedade das instituições oferecerem isso, ainda a minha universidade não se enquadrou dentro desse processo, ou seja, existia a lei, mas não existia esse acesso, ou seja, as leis, na verdade, elas estão na teoria, mas na prática ainda não estão funcionando, tá? Então, isso, eu estou mostrando esse histórico, tá? Até que tenha a crise aqui presente, para que ela possa construir também um pouco da identidade dela como pessoa com deficiência. E aqui do lado tem um número chamado 54. E por que eu chamo a atenção em todos os slides o número 54? Porque é muito recente, são 54 anos dessa aprovação dessas leis no Brasil, tá? Então, a geração da minha mãe, quando ela nasce, em 1951, praticamente ela não era incluída em nenhum sistema educacional. E até hoje, enfim, a minha mãe, que é surda, minha avó, enfim, praticamente não são alfabetizadas, ou seja, não tem nem a língua ainda, a língua de sinais. Que isso é muito comum, por exemplo, com os surdos mais velhos, que não são oralizados, enfim, e que não têm nem sequer uma língua. Então, isso pode acontecer porque todo esse período aqui de leis, de 2003 para cá, que é a geração 2000, ainda é muito recente ainda uma política inclusiva dentro das universidades, tá? Uma outra ideia aqui, tá, que eu gostaria de falar com vocês, enfim, que eu sempre toco nesse assunto, enfim, que talvez o Raimundo já viu, a Fabiane, enfim, essa ideia, enfim, do surdo ser mudo, né? Então, existem diferentes identidades dentro da comunidade surda. Não falar é uma escolha do surdo, ou seja, é uma questão de identidade, de identificação com o perfil que ele tem. Por exemplo, muitos dos meus amigos praticamente não falam, porque são usuários de Libras e eles acreditam que o único meio de comunicação para eles é o quê? A língua de sinais, tá? E aí eu vou tentar falar um pouco, tá, da quantidade de pessoas surdas e deficiências auditivas. Como eu venho de São Paulo, tá, eu trago aqui para vocês um pouco desse número, né, desse censo, o que seria a quantidade, tá? Esse censo é de 2010, 2000 a 2010. Então, no Brasil, são aproximadamente 9,7 milhões de surdos, ou seja, equivale a aproximadamente 3 países aí com a população do Uruguai. E aqui são as diferenças desse sujeito surdo, que na hora de se pensar a tecnologia também é necessário identificar
quais são as diferenças desse sujeito surdo. Ou seja, essa identidade, ela não é praticamente, ela não é igual, tá? Então, ela existe diferença. Então, por exemplo, a legenda, ela funciona para mim, a questão do aparelho auditivo funciona, a questão da Libras funciona, porque eu transitei em todos esses universos, em todas essas identidades. Hoje, aqui, eu estou falando para vocês, mas com a minha comunidade surdas sinalizada, só me comunico em Libras, com a minha mãe em Libras. Com a comunidade surdas oralizadas, apenas a oralização, a legendas e o aparelho auditivo ou implante coclear, né? Então, aqui a gente vai ter, tá, algumas dessas identidades, que é um pouco a primeira, que seria a flutuante, né, quando o surdo acaba se espelhando na representação da hegemonia do ouvinte, ou seja, vivendo e se manifestando de acordo com o mundo ouvinte. Então, por exemplo, nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu estou me adaptando a vocês, tá? Que é algo muito comum na sociedade de ouvintes, é sempre pedir que o surdo acaba se adaptando, né? Ou seja, existem vários meios de adaptação do ouvinte ao surdo, mas geralmente o surdo acaba fazendo isso. A identidade inconformada, na qual o surdo não consegue captar a representação da identidade ouvinte, hegemônica, e se sente numa identidade subalterna. É aquele surdo, enfim, que fica o tempo todo se escondendo, que ele não consegue, de certa maneira, estar junto com os ouvintes, mas ele não consegue entender. Ele dá um sorriso, ele está concordando com tudo, mas ele não se manifesta. Ele diz: olha, eu estou aqui. Ele está tentando interagir, mas ele não consegue interagir com essa comunidade, tá? A identidade de transição, no qual o contato dos surdos com a comunidade surda é tardio, o que faz passar da comunicação visual oral, na maioria das vezes truncada, para a comunicação visual sinalizada. O surdo acaba passando por um conflito cultural, ou seja, que está sendo muito comum, tá? Atualmente. As universidades, os institutos, enfim, o que ele fala? Não, tem um intérprete de Libras solucionou todas as questões para o surdo, para comunidades surdas, sem perceber essas identidades. Ou seja, um aluno ele vem me perguntar agora da informática: olha, professor, a gente está criando um projeto de avatar para tentar clonar sua intérprete para ela poder descansar. Mas isso vai funcionar para mim, porque eu uso a Libras, eu cresci com a Libras, é o meu L1, e o meu L2 é o português. Mas para quem tem um L1, que é a primeira língua, ou português, e o L2, a Libras, isso já não funciona. Ou seja, vai causar um grande... Em vez de incluir, você está excluindo esse surdo, tá? E a identidade híbrida, né? Que são aqueles ouvintes que acabaram se ensurdecendo e que acabou tendo, né? Contato com as duas línguas, enfim, tanto com os sinais e também com a língua oral. E a identidade surda, né? Que são aqueles, enfim, que acabaram se desenvolvendo com a questão do mundo visual, que é o meu caso, enfim. Acabei crescendo com a língua de sinais por conta da minha mãe, por conta da minha família, e os contatos que eu acabei tendo ao longo da minha vida, né? Então, isso acabou, de certa maneira, me trazendo essas identidades. Aqui está o Raimundo e Paulo, eu vou passar bem rapidamente, tá? Porque eu achei que seria importante falar isso, tá? Para os que estão aqui assistindo, os tipos de deficiência, tá? Identificadas, tá? No ensino médio, que posteriormente, caso passe, né, no vestibular, também serão alunos de vocês. Então, quase 52% é de deficiência intelectual, e aqui a deficiência auditiva aparece como 8,2%. E por que é importante, tá, pensar essas deficiências no ensino médio?
porque isso vai chegar ao ensino superior, né? E hoje o Brasil tem aí aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência. No meu caso, aquelas leis, enfim, do qual a lei garante, enfim, toda profissional de atendimento especializado dentro da universidade, dentro do ensino médio. As leis lá garantem isso, a Lei Brasileira de Inclusão. Eu não tive. Então, eu tive um grande amigo que, durante o período da universidade, a mãe dele era surda, então ele sabia língua de sinais. No contraturno, ele marcava comigo e me explicava todo o conteúdo que era passado na sala de aula, porque eu praticamente não entendia nada. E depois eu encontrei uma professora, enfim, que me levou, de certa maneira, para fazer atendimento de fonoaudiologia, comprou aparelhos auditivos, ela me deu de presente esses aparelhos auditivos para eu não desistir da universidade. E esse amigo me acompanhou até o longo do doutorado, onde eu tive um orientador que ele tinha contato com isso, e o meu doutorado, em vez de acontecer em 4 anos, ele lutou dentro da universidade para que fosse 9 anos, por conta do meu português, que era um português completamente truncado, enfim, na época. E ele foi me auxiliando nesse processo de luta dentro da universidade, de São Paulo. E aqui está só um dado que eu quero chamar para vocês, porque eu penso que vocês que estão agora atuando com tecnologia, que estão dentro da universidade, eu penso que o papel social de vocês é muito além do que está aí, tá? Então, hoje o Brasil tem aproximadamente aí 45 milhões de pessoas com deficiência, tá? O que isso representa? Representa 24% da população. Mas quando você vai pensar o número de pessoas que ingressam no mercado de trabalho, é apenas 418 mil do total de carteiras assinadas, tá? Ou seja, não existe uma inclusão dentro desse mercado de trabalho. E vários amigos que eu tenho estão fora desse mercado de trabalho, porque eles concluem a universidade, a pós-graduação, mas não conseguem passar nem pela questão da lei de cotas. Eu costumo dizer, eu falo isso com muito orgulho, que se não fosse a lei de cotas, hoje eu não estaria dentro do Instituto Federal. Então, a lei de cotas, de certa maneira, me garantiu esse acesso, tá? E eu falo isso com orgulho, para que vocês que estão aí, pensando a tecnologia, então, quando eu me deparo com a pandemia, eu me deparo também com outras coisas que eu tive que vencer no passado, né? E aí eu tive que lidar com web, e eu me atrapalho para falar, tá? Web caption, acho que tá certo, tá? E foi uma ferramenta, tá? Tá sendo uma ferramenta que está me ajudando muito, tá? Nesse processo de inclusão. Então, eu sempre solicito os colegas nas reuniões, enfim, que falem pausado para que, de certa maneira, o programa possa captar da melhor forma possível. Também utilizo, tá? Um outro aparelho que está aqui no pescoço, que é o Compilot, tá? Isso, para quem usa aparelho auditivo, conecta direto com o computador e transmite. Todo surdo tem um resíduo auditivo, né? Transmite na frequência que você tem como resíduo auditivo. Então, isso tudo pode facilitar. Mas isso nem sempre é 100% de certeza. O que me facilita mesmo são as legendas e atualmente a intérprete que eu tenho também de Libras. Mas é o que eu digo, eu transito nas 5 identidades surdas, tá? E eu procuro sempre falar isso porque são as diferenças, tá? Dessa identidade surda que é preciso ser verificada em cada espaço. Então, por exemplo, eu estava dando pessoal da Federal do Espírito Santo estava me procurando, desesperado, porque tinham 2 surdos lá, e não sabiam como lidar com eles, né? O pessoal da inclusão lá.
E aí eu falei, olha, aí eles me perguntam, mas professores falam no telefone, como é que eles são surdos? Aí eu respondi, eu esqueci, acho que é Gabriel o nome dele. Eu falei, olha, Gabriel, eles falam no telefone porque eles têm algum resíduo auditivo, tá? E eles não querem a intérprete de Libras. E aí eles estão tentando, forçando, os dois alunos, né, estavam forçando a aprenderem Libras porque eles não conseguiam as legendas de modo algum. Eu falei, olha, Gabriel, não adianta. Eles vão desistir da universidade, do curso de engenharia, porque não é a intérprete de Libras que vai ser a solução da inclusão nesse momento. A identidade deles é de surdo oralizado relacionado ao ouvinte. Então, a legenda vai ajudar o web caption, né, nesse caso. Então, é necessário pensar essas tecnologias, e essas tecnologias, todas elas, me ajudam. Agora, estou, por exemplo, usando, enfim, e está me auxiliando nesse processo, Fabiana. Walter, tu colocaste uma questão bem no início, que me chamou muito a atenção. Como pensar a tecnologia, né? As pessoas que vão produzir, como é que elas devem pensar a tecnologia? E acredito que, a partir desse teu último relato, a gente possa concluir, então, que nós, o NAC, a universidade, precisa pensar essas tecnologias baseados, então, nas diferentes identidades do sujeito, que o sujeito surdo pode assumir, seria isso, então? Sim, social, histórico, tá? Porque o que acontece? Eu venho de 3 gerações de pessoas com deficiência, tá? Eu falo isso com muito orgulho. E é um orgulho que às vezes me emociona, tá? Porque a minha geração anterior, eu sou da geração, nasci em 1984, mas eu pego a geração 2000, onde vai ter, tá, as leis de inclusão, assim, na efetividade. A geração anterior à minha não teve isso, então acabou não se questionando isso. Então, na hora de se produzir essa tecnologia, tem que pensar nesses públicos, tá? Ou seja, se é um público mais sênior, mais antigo, vamos dizer assim, de idosos, esse deficiente idoso, ele tem outros traumas desse passado que ele vai ter que esse setor tecnológico também vai ter que atender. Se já é uma pessoa com deficiência mais recente, como o meu caso, tá? E que não é a totalidade também, muitas pessoas com deficiência ainda não possuem essa, esse amadurecimento, tá? De leis, de conhecimento, enfim. Isso vale tanto para servidores como para alunos, enfim. E para a sociedade em geral, a tecnologia ela vai ter que ser pensada de uma outra forma também, com outro viés, como nesse meu caso, né, que eu utilizo tudo. Mas se é um surdo mais antigo, que é o caso da minha mãe, ou o caso, por exemplo, do meus tios, enfim, eles vão dizer que eu estou tentando me adaptar à identidade ouvinte. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Ou seja, você vai criar um avatar, por exemplo, em Libras, vai atender a eles, que eles já não tiveram esse contato com a tecnologia, ou um surdo, enfim, que abre mão das legendas, da língua portuguesa também, e há um dado, né, muito triste, que quase aí 70% dos surdos também não dominam o português escrito como primeira língua também. Então, tem essas questões também que está chegando na universidade, como foi o caso da Universidade Federal do Espírito Santo, que eles entraram por cotas, mas eles também não dominam o português. E aí é necessário ter paciência com esse aluno, né? Porque é um perfil diferente, tá? E tem que adaptar. Eu sei disso porque eu fui professor, como deficiente, eu fui professor de pessoas com deficiência, e muitas vezes eles não nascem em famílias com deficiência. Eu próprio mesmo, que eu tive apoio. Tá? Esse meu amigo, na verdade, ele exerceu o papel do núcleo de atendimento especializado,
Foi isso que ele fez, tá? O que a universidade não me ofereceu, esse amigo me ofereceu. Eu costumo dizer que eu tive sorte, não foi meritocracia, não foi mérito que eu consegui alcançar isso, entende? Eu tive apoio de pessoas. Essa professora, ela teve a sensibilidade de olhar para mim, ela percebeu que eu precisava de uma tecnologia, um aparelho auditivo, uma caneta que eu precisava colocar no bolso, e ela financiou todas as minhas sessões de fonoaudiologia. Então, até hoje, enfim, ela hoje já está com 80 e poucos anos, mas ela teve essa sensibilidade comigo. Por isso que a importância, enfim, de todas que estão ligadas à universidade, principalmente a esse núcleo aqui, de pensar isso com muito, não como uma questão, o deficiente não consegue, não, mas pensar soluções para isso, entende, Fabiane? Então, essas tecnologias, elas me auxiliaram nesse processo. E me auxiliam até hoje. Fantástico, Walter. Está todo mundo aqui comentando, muito emocionados com a tua história, né? Me parece, né? Depois a gente consegue dialogar melhor com os professores todos que estão aqui, os meus colegas bolsistas, mas me parece que um primeiro item que a gente tem que levar, um dado muito importante que a gente precisa usar como premissa, então, é sempre olhar a questão da identidade, né? Tentar adaptar ao máximo a cada tipo de público-alvo, né? Para começar a desenvolver essas ferramentas, né? E eu acho que isso vem assim como uma premissa, né? De trabalho, né? Obrigada, Walter. Te agradeço muito, o Nath inteiro te agradece. A conversa de ontem já foi excelente, hoje está ficando melhor ainda, né? E então eu passo a palavra para o Raimundo e para o Paulo Evaristo, né? O Raimundo, professor do IFSU, aqui já é velho conhecido do Nath, e o Paulo, que é lá descobrindo como isso poderia ser possível, como o Raimundo comentou, né? A gente teve essa necessidade, falou, vamos já testar se seria viável. Rolou até uma televisão na história, né, Raimundo? Teve que tirar até as crianças que estavam assistindo na TV para mudar, testar equipamento, nessa disposição de procurar uma saída para já atender essa questão de fazer um teste da transcrição no meio da fala com o Raimundo, que foi muito boa também, está lá no canal do nosso YouTube. E a gente, na hora, pensando, olha, por que essa ferramenta não fica saindo só da necessidade do surdo, de ter que fazer a configuração, como aconteceu do Walter, né, de conhecer a ferramenta, procurar alternativas, ele mesmo tendo que estudar tecnologias que pudessem auxiliar. A gente começou a pensar, olha, e o professor? Né? E se o professor, nessa ideia, como essa colega, essa professora e esse amigo dele, falaram dessa sensibilização que eles tiveram, e se preocupar de que ele não desistisse, que continuasse a formação dele. Olha, por que o professor, então, já não se preocupa também, se ele conhece a ferramenta, de já garantir a legendagem? Sabe que, então, com essa apresentação excelente do Walter, tem as identidades para quais se aplicariam a legenda, mas é uma forma que a gente estaria garantindo a mais, no sentido da acessibilidade, né? E a gente tem conversado bastante com a equipe da RNP, também da Elos, que trabalha no desenvolvimento, e eu sabia que eles tinham um recurso de legendagem para a ferramenta, que eles estavam em estudo. Então, na hora que o Raimundo mandou, eu já avisei para os colegas lá na RNP, para repassar para os colegas da Elos também. E olha, tem uma ferramenta aqui, a gente tem que trabalhar na integração disso, para habilitar para qualquer usuário na ferramenta, né? E eles já se interessaram. Recentemente, um aluno nosso do Instituto Federal de São Paulo entrou em contato com a RNP, perguntando se tinha a função de legendagem da ferramenta, e eles devolveram e falaram, olha, Paulo, a gente tem que colocar aquela função mesmo para funcionar,
porque tem a demanda, então vamos estudar nisso. Eu até fiz o convite para que eles estivessem aqui conosco, não sei se algum colega conseguiu participar, depois a gente confirma aqui se eles estão na sala, depois eles podem até indicar ali no bate-papo, se tiver algum colega aqui. O Raimundo está mandando a tela dele ali, ó, com a foto do dia. Exatamente. O teste ali com a televisão que eu comentei, que saiu até da sala dele lá para fazer um segundo monitor e a gente buscar uma forma de acessibilidade. E a gente vem pensando alternativas para essa ferramenta, os diferentes usos, né? Tentando colocar, então, formas para que o surdo também consiga fazer isso de forma facilitada e poder, num evento que não tenha legendagem, ele mesmo já resolver essa situação, né? E pensando para a ferramenta, uma forma de já ter esse recurso, ou para o professor de indicar esse uso toda vez que ele for trabalhar. E disso a gente foi pensando em saídas, né? Olhando a própria ferramenta, ela se integra com o OBS, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa para gravações de vídeos, para transmissões ao vivo. Eu até deixei aqui uma dos plugins que eu uso do OBS, que faz o recurso, ele emula uma webcam, esse plugin de dentro do OBS. Então, eu consigo fazer com que a minha webcam, que eu adiciono à ferramenta, seja a saída do OBS. E é nisso que eu consigo, por exemplo, fazer o que eu estava mostrando no começo. Essa webcam que vocês estão vendo agora é uma saída do meu OBS. E eu posso, por exemplo, fazer uma montagem aqui de encaixar essa janela da ferramenta para que a gente faça a legendagem. Então, eu consegui fazer uma composição aqui da minha câmera com essa legenda que o sistema está gerando. Então, foi uma coisa que a gente resolveu testar, né? Daria, por exemplo, para trabalhar nessa captura de janela com um filtro, né? Então, eu poderia pensar num filtro de croma para que tirasse, por exemplo, o efeito e fizesse uma sobreposição só da letra sem o fundo aqui. Então, por exemplo, eu poderia trabalhar aqui no Captioner com a cor, né? Poderia trocar aqui nas configurações essa aparência que eu posso escolher, outras cores aqui para o fundo, né? Eu estou com o monitor aqui já aplicado o corte. Deixa eu mudar por aqui. Paulo. Oi. O Walter tá com cara de quem tá gostando lá. Olha o sorriso dele. Então tá bom. Pessoal, ontem ele já estava gostando, agora então tá mais faceiro ainda. Eu tô aqui feliz, Raimundo. Tô comemorando. Assim, a gente está vendo aqui ainda, né, o que daria para a gente testar, né? Então, olha, apliquei agora aquela ideia que eu falei do filtro do Chrome. Então, eu posso tirar o fundo e aí ficar só com a letra. Poderia trabalhar ali com outras cores, né? Atender um padrão que funcionasse melhor. No dia, com o Raimundo, a gente fez aquele teste de jogar uma câmera como se fosse uma câmera adicional, e essa câmera faria só a legenda, né? Agora aqui já é uma outra alternativa. A gente está pensando, por exemplo, do professor já fazer a legenda com a sua imagem. Fazendo isso, eu fico livre, por exemplo, para colocar aqui embaixo outro conteúdo, né? Eu poderia trabalhar com outro conteúdo na janela de compartilhamento da conferência. E o que a gente conversa com a equipe, né? O Raimundo está fazendo, por exemplo, o outro cenário, né? Ao invés da webcam, eu concentraria em mostrar só a transcrição. Então, a própria ferramenta aqui da conferência web, ela tem um serviço, né? Que é o que eu tinha sugerido para eles, de fazer uma integração, e essa legenda ela subiria na tela, aqui próximo aos ícones que a gente controla, o microfone, o fone de ouvido.
Então, ele passaria por cima da janela de apresentação, que é uma outra saída. Aí ontem, a gente, no nosso bate-papo, né, adiantou aqui alguns testes, a gente falava de recursos que a ferramenta tem com webhooks, né, que você poderia trabalhar com integração. Então, os colegas aí da computação, que estavam comentando no bate-papo, pensar em projetos, né, a gente estava falando, poderia pegar essa integração dele e associar a um vídeo que está numa página, e conforme o vídeo vai sendo gerado, eu vou acrescentando logo abaixo do vídeo o texto da transcrição daquele vídeo. Então, além da legenda, eu teria uma composição de texto na página, que poderia ser para um outro grupo. A gente vê isso, por exemplo, no site do TED, naquelas palestras, eles usam esse esquema de transcrição, que a gente poderia trazer para cá. A ferramenta, o pessoal acompanhando eles estavam até pensando em abrir até para o código-fonte dessa ferramenta. Eu cheguei a ver outras no GitHub, é que essa daqui foi a indicação do Walter. Ele falou, então vamos olhar essa daqui que já está resolvendo para ele, vamos insistir nessa um tempo e olhando outras como paralelo. Mas ela já tem aqui dentro alguns serviços que a gente pode trabalhar. Então, por exemplo, ele tem aqui mesmo na configuração, acho que eu consigo mostrar para vocês, essa ideia dos webhooks. Então, eu já tenho aqui uma chamada para pegar essa transcrição. Então, eu consigo pegar aqui qual a palavra, a frase que foi transcrita e a ordem. Então, colocar isso num serviço. E aí a gente ficou imaginando, olha, quem usa, por exemplo, o Slack, ou uma outra ferramenta do Discord, algumas outras que o pessoal tem os canais, a gente poderia associar o próprio Teams, né? Talvez eu estou aqui fazendo uma reunião com um vídeo e eu poderia fazer uma integração com o webhook e toda a minha fala fosse registrada num canal de texto. Então, teria o registro de toda a transcrição numa ferramenta. Aí a Rosaura, né? Chamando de Rô também, então... comentava da questão, por exemplo, de pensar no uso dessa ferramenta para apoiar, por exemplo, o serviço de descrição, né? Então, você já tem uma base da descrição ali, do áudio transcrito, que dali você poderia expandir. Então, nessa ideia da gente fazer uma troca e comentar de algumas ferramentas, eu mandei ontem, depois da conversa, uma outra forma, que é a que eu estou usando aqui agora, né? Por exemplo, com esse protocolo da NDI. Ele tem um SDK também para desenvolvimento. Então, eu usei esse NDI para pegar o áudio que está vindo de vocês e também fazer a transcrição nessa janela. Se alguém fizer algum comentário, essa transcrição também vai acontecer aqui para mim. E algo que é um teste que a gente estava fazendo que o Walter estava falando de uma demanda, né? Ele queria que a voz dele também gerasse a legenda, né? Que ele não só recebesse a legenda, mas que o conteúdo dele também gerasse. É o que a gente está fazendo aqui agora, né? Fazendo esse teste. Eu estou falando, está gerando a legenda, e se vocês falarem, pode até fazer o teste, aí o Walter, se quiser comentar alguma coisa, ou o Raimundo, ele vai tentar pegar o áudio. Deixa eu aproveitar o embalo, e aí só te fazer uma pergunta. Tu fizeste contato com o pessoal lá da RNP, com o pessoal da RNP e com o pessoal da Elos, né? Não seria o Luiz Rossi e o Marcos Nunes, os guris da Elos, do outro sistema? Eles trabalharam junto com o pessoal da URGS, né? Mas agora são os alunos, se não me engano, é Felipe, se eu não me engano, que eles acionaram agora. Começaram, eu te perguntei isso, eu abri agora, eu fui ver, porque o Luiz Rossi e o Marcos Nunes são aqui de Pelotas, tu acredita? Então tá todo... Eles foram alunos, e eles fizeram um mestrado e doutorado na URGS, e eu conheço os dois dali, porque eles eram orientandos da minha co-orientadora de doutorado.
mas o Marcos Nunes e o Luiz Rossi são aqui de Pelotas, e aí facilita o contato, porque eles são os desenvolvedores que estão apoiando as implementações no MConf da RNP. Olha que coincidência, né? Essa é a equipe deles lá. Essa questão da conferência web é uma história interessante também de compartilhar, né? De nascer desse projeto, dessa pesquisa dentro da universidade, fazer esse grupo de trabalho com a RNP. Eles entregam daí essa solução da conferência web para as instituições públicas, como a que a gente está usando aqui agora, né? E tem o financiamento, né, para a atuação da startup, da empresa que eles criaram, que hoje é a Elos, né, que entrega esse serviço para uma instituição privada, alguém que queira usar, além do acesso que eles abriram para a comunidade, não só acadêmica, né, qualquer pessoa pode entrar numa conferência hoje, se não me engano, com 5 pessoas, pode ser uma sala, número menor. Eles aumentaram para 12. Para 12, então, né? Só. Aí a gente fica imaginando como volta né, da família ou dos amigos, né? Se a gente, por exemplo, implementa um recurso desse aqui, da legendagem, e alguém quer fazer uma reunião, né? Quer aproveitar a sala ali para um assunto de família. Poderia entrar, por exemplo, na ferramenta e ter esses recursos, né? E outros que esse Captioner a gente pode trabalhar nele, né? Por exemplo, roteirização de vídeo, que a gente pode aproveitar, por exemplo, para falar o que falaria na aula e pega o texto para depois usar num teleprompter. Então, tem vários usos que a gente poderia avançar aqui da integração dessa ferramenta ou de outras nessa linha. Então, eu comentei essas do OBS, por ser em código aberto, essa questão do NDI, né, do NDI, que também tem um SDK. O Walter falou de uma ferramenta que ele mandou um tutorial, acho que depois é legal, a gente pode mandar no bate-papo também ali, que tem umas configurações para mixagem de áudio do Windows, né, que você mistura a entrada de áudio do seu microfone com o que está vindo do sistema para fazer essa legenda. É a que eu estou usando aqui. Então, e aí, era o que, enquanto tu falavas, aqui está o Elos, aqui eles aumentaram de 4 para 15 usuários, e a equipe, a startup que dá suporte é o MConf, né? É isso, né, Paulo? Eles criaram a MConf Tecnologia, né? E aí a MConf Tecnologia entrega hoje o serviço como Elos, né? Nesse site do Elos VC. Então, é legal que eles estão desenvolvendo, eles continuam dando suporte para a RNP no desenvolvimento de novos recursos, e entregando isso de forma gratuita via conferência web. Então, se a gente quiser acessar, qualquer um aqui quiser acessar também conferenciaweb.rnp.br, vai ter uma conferência hospedada na RNP e com esse acesso, por exemplo, que eu comentei, né, do acesso de redes sociais, de Facebook ou Google. E tem a empresa, né? Então, eles conseguem ter esse apoio ainda, né? É interessante que ele nasce dentro da instituição pública, né? Eles continuam mantendo e tem a sua sustentação ali para o mercado também, sem participar de congressos, apresentando a ferramenta, para atender, por exemplo, uma instituição privada que não seria atendida pela RNP. E aí, achei legal a gente fazer essa conversa e do Walter trazer essa questão da identidade do sujeito surdo, né? Para a gente conhecer isso. Eu falo que nem para mim aqui, não adiantou só a tecnologia. Eu fui ali, fiz a gente falava gambiarra, né, Walter? Mas agora vamos escolher um outro nome. Uma autoadaptação de baixo custo, porém de grande eficiência. Então, a gente não fala mais a gambiarra, mas não resolve para tudo, como o Walter comentou. Se eu não tiver uma boa dicção, se eu não disparar, né, falar muito rápido, isso também é afetado. Então, é uma questão de sensibilização também, de formação, para a gente conseguir usar esse recurso, né? Então, eu que estou agora, mais recente, com contato com colegas surdos, né? Então, eu estou tentando, né, a questão de desenferrujar os movimentos das mãos para aprender a Libras, né? Posso ir me aproveitando aqui também do recurso da legendagem e tentar ampliar a conversa, né? A gente
nem se consegue colocar na situação, né? Como o Walter comentou, da situação de quando ele não era atendido, ou ele fala da família dele, então a gente se emociona, como os colegas comentaram no bate-papo, mas a gente não está no lugar dele, né? Não tem como colocar ele no lugar dele e perceber realmente qual é essa dificuldade, né? Acho que no máximo da gente conhecer essa história e tentar se aproximar, né? E aí eu vou descobrindo aqui, a gente vai testando, por exemplo, essas ferramentas, vou aprendendo Libras, eu já ganhei o meu sinal aqui, a letra P, então, na minha covinha. Então, a gente vai descobrindo como entrar nesse convívio, né, e aprender também com os colegas, né? Só nesse bate-papo aqui, quantas coisas a gente já não está levando aí para o nosso cotidiano. O que a gente está buscando, né, Paulo e Walter, é promover a autonomia de todo mundo, não é? Eu acho que é essa a finalidade, assim, o objetivo fim é promover a autonomia de qualquer pessoa, para todo mundo. E aí eu vejo aqui no chat aqui as pessoas falando que pode servir para cego, pode servir para disléxico, para surdo, né? Promove a compreensão do conteúdo com mais efetividade para quem é disléxico, que não consegue, talvez, ou com TDAH, alguma coisa nesse sentido, assim, quando tu tem vários sentidos sendo estimulados pelo mesmo conteúdo, a tendência é que tu compreenda melhor, vai vir por vídeo, pela comunicação visual, pelo sentido auditivo, né? E aí nesse aspecto, eu vou aproveitar aqui o que o Rodrigo Vital falou, também daria para um aluno cego, ao invés de ter que digitar o trabalho no computador, anotar em sala de aula, alguma coisa nesse sentido. Então, vou fazer uma brincadeirinha em relação a isso, Rodrigo, e para também dar mais uma possibilidade para além do que a gente estava buscando aqui, que é a quebra de barreira comunicacional para surdo. Obviamente, a gente tem como ideal ter uma interpretação em Libras para fazer a quebra de barreiras entre surdo e ouvinte. Não existindo a possibilidade de ter o intérprete, existem ferramentas, ou serviços, ou tecnologias que podem minimizar o problema, como foi o que nos trouxe aqui hoje, que é a transcrição. A gente está usando uma ferramenta específica, que é o Web Captioner, que faz a transcrição de voz para texto, mas existem outras APIs livres, né? Mas a gente optou por seguir com essa porque o Walter já dominava e já usava, e isso foi o que nos juntou nesse processo. Pode passar o compartilhamento para mim um pouquinho, Cristiano? Eu não sei se o Paulo me permite eu compartilhar aqui a minha tela. Passei. Só para fazer uma brincadeira aqui também. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, vamos fazer isso aqui. Eu vou passar o Web Captioner aqui para uma tela solta e vou compartilhar ele embaixo. E na minha câmera, eu estou brincando aqui, tá? Estou fazendo aqui ao vivo, vamos ver se vai dar certo. E lá na minha câmera, perdão. Compartilho embaixo aqui e na minha câmera eu vou botar um vídeo para vocês. Que eu vou fazer a transcrição do vídeo ao vivo, que seria a função, assim, por exemplo, para tu criar uma legendagem, criar uma legendagem para um vídeo existente, ou tu dar acesso ao cego, ou o cego falar e ter o texto sobre o que ele está falando já digitado, alguma coisa nesse sentido. Então, vai aparecer na minha câmera ali em cima, vai aparecer a minha tela com um vídeo do YouTube. E eu vou botar esse vídeo do YouTube para rodar. Deixa eu ver se eu consigo separar aqui, a janela do aplicativo. Era isso aqui que eu queria. Tá, agora eu compartilho esta aqui, vamos ver. Não tá, ele está compartilhando a mesma coisa aqui. Se eu tiro em cima lá e busco aqui.
aqui. Deixa eu virtualizar a tela. Vamos ver se vai dar. Agora eu acho que vai. Ou não. Não vai. Vamos de novo. Guia do Chrome aqui. Vamos ver. Tararara. Ó, consegui. Então, o que aparece na minha câmera? Na minha câmera aparece um vídeo que eu vou botar para rodar. E, ó, então, o que vocês viram? Eu abri um vídeo meu do YouTube, do meu canal do YouTube, botei o vídeo a rodar no meu computador, enquanto que ao mesmo tempo eu estava com o Web Captioner ativo. E eu fiz o Web Captioner pegar o áudio do vídeo. E eu transcrevi um vídeo gravado. É uma outra possibilidade, que pode ser usado pelo surdo para ter acesso a um vídeo sem legenda, que sem interpretação em Libras. Se não tiver a interpretação em Libras no vídeo e não tiver legendagem no vídeo, eu posso fazer a legendagem